Pronto, agora acho que estou sendo visto, não é? Pronto. Que bom, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas, que alegria. Olha só quem está conosco aqui, não é? Andréa, Sueli também está aqui, não é? Boa tarde, Sueli, boa tarde, Andréa. Consegue me ouvir direitinho? Olha que bom, a Leila também aqui, não é, Leila? Que maravilha, bem-vindas, muito bem-vindas. Minha querida Silvana, ótima tarde, que alegria. Que bom. Será que vocês estão me vendo direitinho? Estão conseguindo me ouvir também? É? Fale para eu saber, por favor. Não é mesmo? Muito bem. Que bom. Ah, então tá bom. Que bom, gente. Que alegria estar com vocês. É um motivo de muito prazer, de muita felicidade também, não é? Fico contente que vocês estão aqui, não é? Isso, vamos chegando. Também, olha só quanta gente chegando aqui, não é? Josiane também, seja bem-vinda, Josiane. Ingrid também está conosco, não é, Ingrid? Que bom, olha que alegria, que bênção. Isso é muito bom. Alexandra também, Daniela, que bom. Bem-vindas, bem-vindos todos vocês. Hoje o nosso tema é catequese e missão, espiritualidade e ação. É um tema importante porque nesse mês nós iniciamos uma reflexão anual na igreja sobre a missão. Eu vou fazer uma reflexão com vocês hoje bastante direta, bastante simples, dentro do que é a nossa ética, mas também dentro daquilo que é a nossa prática, o nosso horizonte, não é mesmo? Que bom, bem-vindas, bem-vindos. Que alegria. Ótimo. Maria de Lourdes, Sandra Federzoni, Ilka Wolff, Maria Eugênia, não é? Bem-vindas. Que alegria. Nós iniciamos então o nosso encontro pontualmente, porque às 16 horas eu vou precisar ir para outro compromisso, que é um compromisso muito importante também, como esse. Então, nesse sentido, a gente inicia agora. E se vocês depois tiverem dúvida, a gente no fim dá alguns minutos para as dúvidas, para um diálogo, mas principalmente vocês têm acesso aos meus contatos particulares. Vocês, se quiserem, podem me procurar depois, tá bom? Eu sou Altieres dos Santos, sou professor da Diocese de Jundiaí, onde tenho a alegria de trabalhar junto com a Silvana, com o Padre Erickson, com a Maristela e a Conceição. Não é? A Maristela e a Conceição são as coordenadoras. O Padre Erickson é o nosso responsável pela catequese, é o nosso querido assessor diocesano, e é um prazer poder estar junto com vocês aqui. Né? Tenho muita gratidão a toda a diocese. Hoje, feliz por rever várias pessoas que conheço aqui. Que bom, bem-vindas. Fico feliz. Iniciemos pedindo a luz de Deus sobre nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe e coloque sobre nós o seu Espírito e nos ilumine. Graças a Deus. Meus queridos e queridas, eu quero, então, começar. Eu preparei uma breve apresentação para vocês. Deixa eu ver se a gente consegue aqui, não é? Eu preparei uma apresentação para vocês, para a gente dialogar. Isso, vamos ver se eu localizo aqui. Para a gente refletir sobre isso, não é mesmo? Tá, deixa eu só localizar aqui. Aham, muito bem. Deixa eu só localizar onde está essa apresentação. Ah, aqui está. Falem para mim se vocês estão vendo essa apresentação aqui. Opa, deixa eu ver o que está vendo aqui. Isso, vocês estão conseguindo ver essa apresentação aqui? Né? Bom, eu não tenho como ouvir vocês. Deixa eu. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo conectar vocês nessa outra câmera também. Assim eu posso ver, posso acompanhar vocês também, tá? O nosso tema é esse, a missão hoje, né? Catequese e missão, como eu disse, e é um tema muito importante para nosso tempo. Deixa eu só localizar vocês aqui. Pronto, 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 pronto. E aí, pessoal, tá quente na cidade de vocês? Tá frio? Tá bem aí? Ótimo, acho que sim, né? Pronto, que bom. Hoje nós temos pessoas de várias dioceses aqui, várias dioceses. Aliás, se vocês quiserem colocar as dioceses de vocês, podem colocar, não é? Bom,
Esse é o nosso tema, como eu disse. A gente vai fazer 5 reflexões. De hoje a reflexão inicial, e depois nós vamos ter mais reflexões ao longo das semanas, tá bom? A gente vai ter mais, aliás, ao longo das próximas semanas, sempre aos sábados. Eu quero começar com uma pergunta. Por que é tão difícil falarmos sobre missão hoje? Por que você acha que é tão difícil? E ainda mais, fazer a missão? Às vezes, tenho a impressão de que quando falamos de missão, falamos de uma coisa muito distante da nossa realidade, muito longe, que não é conosco, né? Então eu quero te perguntar, por que será que a gente tem essa percepção? O que que vocês acham? Por que será que parece uma coisa tão difícil? Bom, eu tenho uma pista e eu começo refletindo sobre essa pista que eu trouxe para a gente refletir aqui. Muitas vezes a gente se esquece do sentido das coisas. E quando a gente se esquece do sentido das coisas, a gente acaba não conseguindo encontrar o caminho de volta para casa. Nossa, mas que comparação é essa? Sim, uma comparação teológica. A gente se esquece de quem nós somos quando nós precisamos, muitas vezes, ficar sob o peso dos compromissos, não é? Sob o peso das responsabilidades que a gente vai assumindo. O peso da nossa vida vai se tornando difícil, insustentável, e a gente acaba arcado, como vocês podem ver aí, com muita coisa sobre os nossos ombros. E a gente se esquece de uma coisa muito importante. Quando aquilo tudo se avoluma sobre você e sobre mim, nós nos esquecemos de quem nós somos. Mas nós também podemos nos esquecer de que somos capazes. A gente também se esquece de que nós temos a capacidade de construir sonhos a partir da nossa imaginação, de fazer com que a nossa felicidade, a nossa alegria possam se concretizar, se materializar. E às vezes, a gente até tem a impressão de que os sonhos que a gente poderia concretizar ficam dentro de uma espécie de redoma, como se estivessem distantes, numa tela, semelhantes talvez a uma realidade fora do nosso alcance, como se fosse aí um cinema, qualquer coisa assim. A gente se esquece que a gente é capaz de fazer coisas lindas, coisas bonitas e coisas encantadoras. Tudo parece, de vez em quando, se tornar uma fantasia. E a gente também se esquece, infelizmente, de onde viemos, né? De onde é que nós viemos. Essa imagem é uma imagem muito bonita, é Paraty, eu não sei se você já teve a oportunidade de ir, eu acho que vale muito a pena. Chama a atenção essa igreja com o sol sendo projetado justamente a partir da sua torre. Eu sempre achei essa imagem uma das imagens mais interessantes que a gente pode encontrar para falar de onde é que nós viemos. O sol, lá por detrás das montanhas, passa pela igreja e atinge a pessoa que está olhando para todo aquele encanto. De onde é que nós viemos mesmo? Nós viemos do coração de Deus. Nós temos uma origem além dessas coisas imediatas, nós temos uma origem muito além daquelas montanhas que você pode ver, temos uma origem muito anterior a todo o tempo que existe, e temos uma origem que nos coloca acima e além de todas as grandes preocupações que nós temos. O problema é que essas preocupações, como eu disse, se avolumam tanto que a gente se esquece de onde viemos e também a gente se esquece para que viemos. Eu não sei se vocês sabem, já ouviram falar, mas há uma teoria da arqueologia que diz que a floresta amazônica, com toda aquela sua extensão, foi plantada por uma civilização já desaparecida. Por isso eu coloquei essa imagem aqui. Aquela civilização que não existe mais, é uma civilização de alguns milhares de anos atrás, ela sabia para o que ela veio. Ela fez um trabalho gigantesco, ela plantou uma floresta, a maior floresta do mundo. E a gente também tem sonhos e pretensões muito bonitos, muito grandes, muito belos, que sempre incluem as pessoas. Mas a gente também se esquece para que nós viemos muitas vezes. Será que isso já aconteceu com você? Você se esquecer qual é o sentido e a finalidade da tua vida aqui? Bom, mas o tema não é sobre missão? Sim. Ah, mas a missão só vai sentido se você souber se lembrar dessas 4 coisas. De onde viemos, para que viemos
Quem somos, o que somos capazes. A gente precisa se lembrar dessas 4 coisas para saber por que é que nós estamos nesse mundo e qual é o sentido da missão dentro da nossa realidade. Começo com essa reflexão. Quem somos e onde estamos? Falar de mim e de você talvez até seja fácil. A gente está aqui hoje, a gente tem uma vida, nós temos uma sucessão de coisas bonitas que nós já fizemos, já realizamos, e ainda temos muitas coisas para fazer. Você não tem muitas coisas para fazer na vida? Quais são as coisas mais bonitas que você tem que fazer, que você espera construir na tua vida? Eu não sei, né? Você certamente tem essa essa vontade, esse desejo, e vai fazer sim. Olha só, quem somos? Nós somos, dentro de uma esfera maior, um povo. Nós não vamos falar do individual hoje, mas nós vamos falar do coletivo. Nós somos um povo, o povo que ao longo da história da salvação foi escolhido pelo Espírito Santo e foi sendo reunido lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Está aí o muro do Templo de Jerusalém para lembrar daquela primeira aliança que nós fizemos, que nós recebemos da divindade quando Deus amoroso nos visitou. E olha que interessante, a partir daquela aliança, Deus renovou o seu compromisso de amor conosco. E a gente tem então uma nova aliança. Nós fazemos parte da nova aliança. Veja bem, essa nova aliança está em construção ainda hoje, ela não é superada. De Jerusalém a Roma e até aos confins da terra, nós precisamos estar conscientes de quem nós somos, de onde nós viemos e para que nós viemos. Qual é o sentido da nossa existência? Ninguém nasceu, veja bem, vou ser muito claro e direto, né, para resumir tudo isso. Ninguém nasceu para ser um número, ninguém nasceu para ser alguém sem importância, ninguém de nós nasceu para apenas ser um coadjuvante, para ser um enfeite na cena. Não, você nasceu para um protagonismo, ainda que você, nesse momento, não consiga entender qual o teu protagonismo ou qual a tua missão aqui, correto? Você concorda com isso? Tudo isso é para explicar que do coração de Deus viemos, ao coração de Deus voltaremos. Mas enquanto isso, nós construímos o reino de Deus aqui na terra. Esse reino não é uma proposta poética, ele não é um sonho, ele não é um devaneio, ele é algo real, é algo que existe, é algo que faz a diferença na vida das pessoas. Por isso, eu quero que você entenda que nós estamos dentro de uma realidade muito maior do que nós podemos imaginar, acreditar ou pensar, ou um dia ousar sonhar. Você não está por acaso aqui. O teu batismo é algo tão sagrado que você muitas vezes pode nem imaginar o tamanho da sacralidade que une todas essas dimensões que eu estou falando dentro de um plano de amor perfeito e profundamente coerente. Agora que eu estou dizendo que nós somos um povo, acho importante dizer algumas qualidades desse povo, e porque nós estamos falando de algo real, magnífico e fantástico, inclusive que esse povo tem também suas limitações. Afinal, nós não somos uma pintura, nós somos realidade, nós somos pessoas vivendo as nossas experiências de limitação e de fragilidade. Se eu perguntasse para você, quantas pessoas você acha que no mundo entendem esse projeto, ou que no mundo fazem parte desse projeto de uma forma mais imediata e mais próxima? Esse número é um número muito grande. É algo como 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, de católicos, que fazem parte dessa aliança, dessa nova e eterna aliança. Nós somos cerca de 18% da população mundial, tem aos nossos irmãos, primeiramente aos nossos irmãos ortodoxos, que são uma unidade conosco. Junto com eles aí, então, somos quase 2 bilhões de pessoas. Mas tudo bem, ainda a unidade não está completa, vai levar algumas décadas ainda, eu acho. Mas eles são 300 milhões, e depois os nossos irmãos um pouco ainda afastados, os protestantes, pentecostais, parapentecostais, paracristãos, estes são cerca de 980 milhões, não é? A igreja, esta comunidade da nova aliança, essa comunidade que preserva a mensagem de Cristo, essa comunidade que quer abreviar o reino de Deus, essa comunidade está presente em todos os cerca de 200 países e mais territórios que existem no mundo.
Você está vendo aí o mapa do planeta Terra, não é? O norte está no lugar dele, não é? O sul também está no lugar. É claro que algumas pessoas sempre acham engraçado uma representação dessa, né? Porque no espaço não tem em cima nem embaixo. E eu escolhi de propósito essa representação para dizer uma coisa muito importante. O mundo que nós queremos construir com base no Santo Evangelho e nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, não é um mundo baseado nas mesmas fundações humanas ou nas mesmas situações que nós já conhecemos. Esse mundo é um mundo diferente, é um mundo diverso, completo, é um mundo que, na sua estrutura, ele inverte muitas das lógicas humanas e transforma em lógicas divinas. Quem disse que, por exemplo, o nosso país tem que ficar embaixo, não é? Ou que a África, que também é de onde veio grande parte da nossa cultura também, não é? Enfim, é só para a gente se sentir provocado. Então, no mundo, há mais ou menos, depende da quantidade, do critério que você usa, há cerca de 200 países, mas esse número pode variar, esse número pode ser diferente, porque a ONU não reconhece tantos países, não é? Ou porque alguns países não são estados, mas vamos dizer que o mundo tenha 200 países, e em todos eles a Igreja Católica está presente. Nós, como eu já disse, somos 1,4 bilhão de batizados, de católicos, nos mais diferentes ritos, e olha que interessante, perdão pelo erro de digitação aqui, né? A população mundial cresceu 1,0%, né, ao ano, enquanto o número de batizados, né, é um resultado da nossa evangelização, cresceu um pouco mais do que a taxa de nascimento das pessoas. Significa que há um movimento ativo, não é? Há uma evangelização acontecendo, né? Depois eu vou corrigir isso e mando para vocês. Ou não. Mas olha só, presta atenção nisso. Não se trata apenas de em quantos países estamos, mas de como estamos em cada país. Cada batizado, cada católico é um novo Cristo para o mundo, ou deveria ser um novo Cristo para o mundo. É aqui que começa a nossa reflexão. Como é possível que um planeta pequeno como o nosso, que tem uma população também relativamente pequena, não é de 7 bilhões de pessoas, e ainda assim nós somos 18%, quase 20%. Como é que esse mundo nosso ainda tem tanta desigualdade, ainda tem tantas situações? Essa é uma das imagens mais teológicas que eu vejo. Eu vejo nessa imagem dois filhos amados de Deus. É uma menina, né? Há uma menina e um senhor. Essa menina está triste, está encurvada, ela tem a sua humanidade todos os dias aviltada, todos os dias destruída, pisada. A situação dela é algo quase para nos fazer também chorar, porque olha, veja como ela está vestida. Você percebe que pelo arqueamento do corpo dela, ela não se alimenta. Você vê que ela não está vestindo vestes dignas de uma filha de Deus. E esse senhor, ele se curva diante dela como a gente deveria se curvar diante do próprio Cristo. E ele oferece as suas sandálias a ela. Isso é uma imagem muito bonita. Eu confesso que eu gosto muito dessa imagem. Essa imagem faz a gente pensar em como é que nós estamos, qual que é a nossa situação, como a gente deveria ser cristão no nosso dia a dia, não é? Sabe por quê, pessoal? Porque, na verdade, falar que é cristão é muito bonito, é muito fácil, mas você praticar é aqui que vem o nosso grande desafio. E eu nos conheço muito bem, porque eu me conheço e também conheço muito bem, de forma geral, algumas qualidades das pessoas. É muito mais fácil a gente fazer o contrário do que fazer isso, infelizmente. Parte de erro, talvez, disso tem aí uma pregação moralista, que é uma pregação que acaba transformando o pecado num objeto muito distante, mas o pecado está à nossa volta. A gente vai nos próximos dias entender como é essa questão do pecado, como é que o pecado age no nosso mundo com o nosso consentimento. E por isso vem essa pergunta muito importante, que eu quero que você grave para pensar depois nela. O mundo está evangelizado? O mundo precisa de uma missão católica? Claro que a gente sabe precisa, mas por que precisa? Você e eu somos evangelizados? Onde é que fica o mundo? O mundo fica à tua volta. O mundo está aí com as pessoas ao teu redor. Esse aí é o mundo.
E o que é a evangelização, afinal de contas? Olha, para falar do que é evangelização, eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão bem séria aqui. Aí, aqui tem uma frase que a gente conhece, uma frase da patrística. A evangelização acontece quando o evangelho influencia a cultura. Santo Irineu de Lyon foi uma das pessoas que percebeu primeiro isso. A evangelização acontece quando o evangelho influencia a cultura. A imagem que nós estamos vendo é do nosso querido Santo Padre, o Papa São João Paulo II, e eu quero lembrar um fato que aconteceu na visita dele à América em 1400, aliás, perdão, em 1992, quando a América estava comemorando, de certa forma, a chegada dos europeus aqui no nosso território. Ele esteve lá na conferência de Santo Domingo e numa das eucaristias que ele presidiu, houve um fato que não está muito noticiado. É difícil você buscar a referência, mas um líder indígena pediu licença ao final da Eucaristia e subiu até a plataforma onde estava a sua santidade com a Bíblia na mão. E todo, né, revestido da sua cultura, ele disse assim ao Papa João Paulo II: Santidade, seja sempre bem-vindo à nossa terra, como seus antepassados também foram bem-vindos, os seus antecessores. Eu quero entregar uma coisa para o Senhor. Eu quero devolver de volta a Bíblia, o evangelho que vocês trouxeram a essa terra, porque o evangelho que vocês europeus trouxeram causou a morte de muitas nações, muitos povos. E, em nome desse evangelho, atrocidades enormes foram cometidas, abusos, violações, não é? Violência contra mulheres, crianças, escravidão. E esse líder indígena entregou de volta a Bíblia para o Papa. E o Papa João Paulo II, nessa hora, chorou. E ele não disse nada, não tinha o que dizer, não é? Foi por causa disso, na verdade, que o Papa João Paulo II pediu desculpa pelos erros dos nossos antepassados, que são, de certa forma, acabam sendo erros nossos também, quando a gente atualiza algumas posturas. Eu sei que talvez, pode ser, que talvez alguém aqui não tenha compreensão disso que eu estou dizendo, não tem problema. Fica firme comigo até o fim desses cursos, que eu espero que a gente possa dialogar nesse sentido, não é? Não é porque o Evangelho é uma dádiva divina, é porque o próprio Cristo, palavra de Deus, nos deu, que a gente pode sempre fazer o evangelho ser algo bom. O evangelho, no nosso caso, foi uma arma. Olha só, mas vamos entender uma questão agora para o Brasil. Vamos olhar para a nossa nação brasileira. Aqui eu coloquei um verdadeiro raio-x. Os números são aproximados, os números talvez não estejam completos, não é? Eu sei que há um dado aí em outros sites católicos dizendo que nós somos 170 milhões de católicos. Claro, a gente não é isso, mas no mínimo a gente é 120 milhões de católicos. No mínimo nós temos hoje, 2020, 480 ou 482 bispos. Nós temos 30 mil religiosas. Nós temos 10 mil religiosos, né? Freiras e freis. Temos aí nos nossos seminários a palavra seminário que quer dizer sementeira, né? Tomara que produza boa semente, senão que o vento carregue, não tem problema, com muito amor. Mas nós temos hoje 11 mil seminaristas se preparando para a ordenação. Nós temos também 23 mil padres. Eu sei que nós deveríamos ter 100 mil padres, mas a gente tem 23 mil, não é? A gente fez uma evolução do ano 2000 para cá, nós tínhamos cerca de 11 mil padres brasileiros e outros 8 mil estrangeiros, hoje a gente no total tem 23. Temos 3 mil diáconos permanentes, aliás, cumprimento todos os diáconos da nossa querida Diocese de Jundiaí, e também diáconos de todas as dioceses aqui presentes. Nós temos muito mais que 100 mil comunidades. Está aí um número enigmático que eu procuro novamente encontrar os dados e não consigo, porque a última vez que essa contagem foi feita foi no ano 2000. Certamente nós temos mais de 130, 140 mil comunidades católicas. E nós temos 11 mil paróquias. Eu sei que o número é um pouquinho mais, mas eu só arredondei para ficar fácil. Temos 278 circunscrições. O que são as circunscrições? São as dioceses, arquidioceses, prelazias, eparquias, arquieparquias, metropolias, ordinariatos castrenses, ordinariatos pessoais e ordinariatos não territoriais. São as dioceses, né? Resumindo assim.
Temos 278 divisões, isso é uma presença considerável, é um peso. E olha só, principalmente o mais bonito, o mais, para nós, o mais interessante, nós temos 1 milhão de catequistas. Nós temos 1 milhão de catequistas, mulheres maravilhosas como você, incríveis, homens incríveis e generosos como você também que está conosco, que fazem da sua vida um exemplo, um testemunho de doação incrível e fazem algo que eu chamo de tirar umidade do pó. Porque com o tempo escasso, com muitos compromissos, com uma dificuldade incrível muitas vezes de conseguir que as coisas aconteçam, você faz a evangelização acontecer, né? A gente podia facilmente inverter aqui, mas eu coloquei esse 1 milhão de catequistas embaixo, porque é como se fosse uma base que sustenta toda a evangelização. Tudo que está acima não existe sem catequista. Não existe diocese, nem paróquia, nem comunidade, nem diácono, nem padre, nem seminarista, nem religioso, freio, nem freira, nem bispo, nem batizados, nem católicos. Isso é uma coisa importante. Agora, com essa estrutura toda, vem uma pergunta essencial para a gente pensar. Será que nós somos evangelizados? Será que nós somos um povo evangelizado? Talvez a forma da gente entender isso seria pensando o seguinte, pensando nisso aqui. O que é ser evangelizada ou evangelizado? O que é ser evangelizadora ou evangelizador? Talvez seja mais fácil dizer o que não significa ser evangelizado e o que não é evangelizar. Por exemplo, fala-se que o Brasil é um país cristão. Podemos ver alguns líderes que falam que são cristãos no Brasil. Ah, mas você vai falar de outras denominações? Não se preocupem. O povo é meu, eu falo sim. O povo é nosso, a gente pode falar, a gente pode refletir sim. Sabe por quê? Porque no final das contas, estão também levando o nome de Cristo, de certa forma, boa ou não, mas a gente precisa olhar para que tudo que está acontecendo ao nosso redor seja motivo para a nossa conversão. Hoje nós podemos ver essa cena no Brasil. Não é nada pessoal contra esses senhores, mas esse modelo de evangelização aí não é uma evangelização. É um desserviço. E eu quero muito torcer para que isso não aconteça na nossa igreja, na comunidade que Jesus fundou. De vez em quando a gente sabe de alguma coisa, né? Mas a gente pode olhar para as comunidades ao nosso redor? Sim, com certeza podemos, e eu vou olhar sim, porque isso de que religião não se discute é uma lenda. Se discute sim, principalmente quando fazem da religião uma arma para matar as pessoas, uma arma para oprimir, para enganar. Essa não é a religião de Jesus. Posso dizer com tranquilidade. Também dizemos que o Brasil é um país de pessoas cristãs, né? Pessoas que falam Deus acima de todos, né? Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, coisas assim. Mas o Brasil, não sei se é um país de pessoas cristãs realmente, com essas práticas. Eu coloquei muitas personagens aí, né? Muitas, estão variadas aí. Mas essas personagens que estão aí nos representam fielmente. São o nosso DNA, literalmente, eles compartilham conosco o nosso mesmo DNA, inclusive cultural. Eles fazem parte do nosso mesmo gene cultural, são uma média do que a gente acredita. A gente gosta de falar desse ou daquele, partido A, partido B, pare com isso, não seja ingênuo. Não faça essa bobagem. Todos os nossos representantes nos representam muito bem, independente de partido, porque no fim das contas você sabe a semelhança que existe entre muitas pessoas, não é? Mas então falam que são pessoas cristãs. Como é que pode acontecer uma situação dessas aí, com desvio de verba, com corrupção muito pesada, com acontecendo na cara das pessoas, enquanto que nesse momento, por exemplo, o país passa por uma crise seríssima e milhares de brasileiros morrem. Né? Há uma probabilidade de que a gente atinja até 1 milhão de mortos de Covid quando vier novamente aí a segunda onda. Veja bem, um país que não está preparado, um país que é evangelizado, né, ou que deveria ser, um país que foi evangelizado pela Igreja Católica, e a gente tem situações assim. Essa imagem também diz muito do nosso país. Eu não sei se você sabe que imagem é essa. Essa imagem aqui é de alguns anos atrás. É uma imagem que chocou o mundo e choca o Brasil até hoje. Essa imagem aí, esse moço você está vendo, ele está num outro país, né, onde os brasileiros adoram, e brasileiro é curioso, né, eu não vou nem dizer nada, mas é um lugar aí, meio brega, meio cafona, mas os brasileiros adoram ir, tudo bem.
né? Não fique bravo comigo, por favor. Me queira bem, não me queira mal. Esse rapaz que está aí, ele está fazendo inclusive um protesto, né? Ele está dizendo que agora o senhor direita vem. Tudo bem, ele tem uma posição política, mas o fato é que você sabe quem é ele, né? Ele mais 4 criminosos, quando tinham 17, 18 anos, queimaram um pobre índio que estava em Brasília buscando verbas para sua aldeia e chegou atrasado no albergue, o albergue não deixou ele entrar, esse índio teve que dormir num ponto de ônibus, e esses criminosos passaram de automóvel, de luxo, importado, jogaram fogo no indígena e ficaram vendo ele queimar. Era o índio Galdino Pataxó, o nome desse criminoso é Gutenberg. Acho que é Gutenberg, algo assim parece. Mas esse rapaz aí também é uma representação do nosso país, não é? Ele é. Não digo que todos sejamos assim, mas como é que a gente pode produzir? E eu não vou dizer, nos últimos anos a gente teve mais monstros nessa sequência, muitos, infelizmente. E por fim, a gente também costuma dizer que o Brasil é um país de igualdade. Mas espera aí, isso aí tem a ver com missão? Espera aí, isso aí é missão? Isso aí, claro que sim. Sabe por quê? A missão nasce de uma questão ética, a missão nasce de uma consciência madura que brota no teu coração. A gente vai ver o que significa consciência madura logo mais. Mas essa família aqui, que é uma foto recente, o Brasil voltou para ficar no mapa da fome e é inadmissível porque o Brasil é o país que produz mais alimento do que ele poderia consumir. O Brasil produz um total de alimentos, com toda a sua cadeia produtiva, capaz de alimentar 2,5 vezes a sua própria população. Mas o Brasil não se beneficia disso. E a gente vê pessoas assim, não é? Representativo, são representativas essas pessoas que estão aí, é uma família. A foto do menino eu cortei, tá ali do ladinho, né? Olha só o olhar deles. A esperança para essas pessoas é, olha, se você está indignado comigo, eu já vou dizer para você que eu acho que você não é uma pessoa muito evangelizada ainda, tá? Não tem problema não, né? Fica tranquilo, eu vou te evangelizar. Fica comigo que eu vou te evangelizar, né? Mas veja bem, a foto que nós estamos vendo essa imagem, olha bem para os olhos dessa pessoa. Tudo que eu estou mostrando tem relação. Aquilo que nossos líderes religiosos pregam, aquela moralidade torta e corrompida, os nossos não, né? Vocês sabem de quem. Mas a gente gosta às vezes, né? Vamos ser bem sinceros, a gente adora muitas vezes. Não, o Brasil ainda todo ele era católico de certa forma. Depois vem essa questão da prática nociva de lesar os direitos das pessoas, de gente que fala que é cristão, mas vai lá e rouba escondido e fala que não na cara dura, e tem muita gente que acredita. E de gente que também fala que é muito cristão, que comunga ou que está no culto, que seja, né? Mas que é capaz de matar uma pessoa só para ver pegar fogo. E no fim nós temos um resultado como esse. Olha o olhar dessas pessoas. Se você tiver coração, você vai entender disso, né? Muito bem. E por fim, para terminar essa primeira parte, a questão da paz. O Brasil não é um lugar seguro para as mulheres, porque os números são tristes, eu não vou precisar dizer aqui, né? Mas as mulheres são vítima de toda a violência, principalmente se elas forem mais jovens e principalmente se elas é, fugirem de um padrão que nem é muito nosso padrão, né? Se elas forem mulheres mestiças, descendentes de indígenas ou descendentes de afro-brasileiros, elas vão ser ainda mais vítimas, e os jovens também. Agora me fale uma coisa, esse aqui é um país cristão que faz isso com as suas próprias mulheres? Ah, claro, a última imagem é essa. Você está vendo nessa imagem Jesus e você está vendo um representante de Jesus, o Padre Júlio Lancelotti. O Padre Júlio Lancelotti recentemente foi ameaçado até por grupos que falam que são católicos. Veja bem que ironia. Sabe por quê? Qual que é o pecado do Padre Júlio? O grande pecado mesmo? Não é a opção preferencial partidária dele, não, viu? Porque quando a gente entende o valor das coisas, a gente é capaz de entender muito bem. O pecado do Padre Júlio é muitas vezes tacar na cara de uma elite atrasada, que isso aqui não é um país católico ainda. Isso aqui é um país bastante longe do evangelho. Tá aí o trabalho dele para todo mundo que quiser conhecer, tá nas redes sociais. E ele foi muito perseguido esses dias porque ele fez críticas justas, né, seja à municipalidade de São Paulo, ao governo, ou até à esfera federal. Aliás, críticas que ele já fazia sempre, né? Desde que eu o conheço, em 2010, eu vejo que ele faz críticas e sempre fez, né? Então não é. A questão é, a postura do Padre Júlio vai muito contra tudo aquilo que a gente viu, nos incomoda. Agora veja bem, onde chegamos aqui.
antes de evangelizar, é preciso compreender que nossa vida tem um sentido muito maior do que podemos imaginar. Deus quis você aqui. O que é que você está fazendo? Tudo isso que eu mostrei, gente, é algo grande, é algo que foge. Se você pensar como pessoa, o que eu posso fazer como uma pessoa, como uma catequista, como um catequista? Olha, a resposta que eu te daria é nada, ou pouco. Como uma catequista, talvez eu vou dizer melhor, podemos fazer muito pouco. Mas veja, somos um povo. Somos um povo escolhido. E nós estamos num país que tem uma presença maciça da comunidade de Jesus. Alguma coisa não está certa. Por isso eu volto a perguntar: será que a evangelização está acontecendo? É claro que eu pintei aqui, gente, um quadro que talvez você possa pensar: nossa, mas não fizemos nada nesses 500 anos que a gente recebeu o evangelho. Fizemos sim. Aliás, eu começo dizendo que fizemos porque o maior milagre talvez possa ser você. Eu não conheço todos vocês, conheço muitos de vocês, mas não todos. Mas eu sei que os milagres que acontecem nas vidas de vocês muitas vezes nem aparecem. E, no entanto, são fruto dessa ação maravilhosa, misteriosa do corpo místico de Cristo. Por quê? Veja bem, pelo batismo somos chamados à vida e somos chamados a ver, não é? A ver a vida com outros olhos e amar o mundo com outro coração. Esse coração que você está vendo aí tem uma cicatriz, tem chagas, é um coração que sofreu, que sofre também, porque continua nos amando. Mas a gente é chamado a ter esse coração no nosso peito, se a gente quiser ver a vida além do nosso mundo. Ó, eu vou fazer aqui um parênteses só para dizer uma coisa. Eu sei que porque a gente recebe muita notícia ruim, porque a gente recebe muita cobrança, tudo que eu falei antes, tudo aquilo pode nos chatear um pouco. Eu sei, eu entendo, é humano, é humano. Ninguém gosta de ficar se sintonizando com notícias ruins ou com aquilo que nos deixa tristes. Eu sei, eu entendo. Mas eu peço até licença, já que eu acabei de mostrar, peço licença agora, para te mostrar o que eu mostrei, porque a gente tem que fazer um raio-x da nossa realidade. A gente vai falar de missão. Missão não é um passeio no parque, não é um passeio no shopping. Missão não é um piquenique. A missão acontece num chão de terra batida, onde lágrimas foram derramadas, onde pessoas passaram tristes procurando um sentido para a própria vida e às vezes até procurando o próprio pão para poder se alimentar naquele dia. Naquele caminho que você está pisando na missão, passou por ali alguém triste, com os olhos tristes e com fome, não é? Então a gente não está falando de uma coisa fora da realidade. Você está pisando esse chão. Esse chão tem nome, ele tem uma história. Eu baseei essa reflexão em Evangelii Gaudium e peguei muitas falas e reflexões de lá. Por exemplo, esta: a igreja que vive a sua natureza missionária é uma igreja com as portas abertas. Sair em direção aos outros para chegar às periferias humanas não significa correr pelo mundo sem direção nem sentido. Muitas vezes é melhor diminuir o ritmo, pôr de lado a ansiedade para olhar nos olhos e escutar. Olha aqui, minha querida catequista, meu querido catequista, a missão trata de pessoas reais, pessoas que foram marcadas pela história, como você e eu também fomos. Você não está lidando com dados abstratos, você não está lidando com nada que você não consiga entender. Você está lidando com situações, com histórias, com pessoas, não é? Então, essa natureza missionária da igreja, como está dizendo aí, é de ter as portas abertas, mas para ter portas abertas tem que ter o coração aberto. E quem falou isso foi o Papa Francisco. Olha só, ele falou para a gente ir para as periferias do mundo. Então vem a nossa pergunta para essa reflexão ganhar mais sentido. Como fazer a missão hoje? Há uma receita pronta? Não. Mas Evangelii Gaudium nos dá 4 indicações interessantes, que eu acho que você pode levar até para a tua vida. Primeira indicação: abandonar o cômodo critério pastoral, seu imobilismo e tradicionalismo. Ah, fizemos sempre assim. Eu sei, gente, que quando a gente quando a gente não conhece uma coisa, a gente não consegue mesmo fazer. Você conhece aquela historinha do ovo de Colombo? Cristóvão Colombo estava na Espanha, é claro, é uma alegoria, talvez não aconteceu, né? Mas ele estava na Espanha tentando convencer o rei da Espanha a patrocinar a viagem dele para dar a volta ao mundo. Mas aí um nobre espanhol falou assim para ele, durante o banquete, falou assim, isso é impossível, você não sabe, você nunca fez. Aí ele pegou um ovo que tinha na mesa e falou assim para o nobre, coloca esse ovo em pé, por favor.
O nobre falou assim: não, mas como colocar o ovo em pé? O ovo é oval, o ovo não vai ficar em pé. Ele falou: coloca em pé. O nobre não conseguiu, todos riram dele. Aí o Cristóvão Colombo teria juntado as franjas da toalha da mesa do rei e formado uma espécie de ninho e colocou o ovo, e o ovo ficou em pé então no ninho. Aí todo mundo o aplaudiu, e foi assim que o rei permitiu que ele viesse, né? Enfim, nós estamos aqui, gente, na verdade, não se assuste, mas quando fala que é para abandonar nossas antigas posturas, modos de catequizar, forma de ser gente, abandonar nossa forma de pensar, dar uma chance para o diferente, tudo isso é uma espécie de ovo de Colombo. Eu coloquei essa imagem aí, eu sei que você está gostando dessa imagem, né? Essa imagem aí, o sofá aqui de casa, você vai vir qualquer dia ficar nesse sofá, né? Vem tomar um chá comigo qualquer dia aqui, né? O dia que eu aprender a fazer, que eu não sei fazer chá ainda, tô brincando. Mas veja bem, uh, quando se fala muito de abandonar o imobilismo, as pessoas pensam no escritório, né? Abandona a pastoral do escritório, de sacristia. Pois eu digo não. A sacristia é um lugar fantástico, coisas muito boas acontecem na sacristia. E o escritório, no meu caso, por exemplo, é um local de trabalho. Aliás, eu estou nele agora trabalhando, enquanto tenho a alegria de estar com vocês. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessa imagem aí. Vamos sair do sofá? Vamos sair do sofá para acordar para a vida? Já viu aquelas pessoas, né, que ficam no estado permanente de sofá quando estão cansadas? Tudo bem, assim é aceitável. Mas a vida toda, você não pode ser uma catequista de sofá, deitada, tudo descabelada aí, sem maquiagem, cabelo tudo torto, né, com aquelas camisas tudo amassadas. Não, 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 não. Se arruma, passa um velatão nesse cabelo, né? Coloca uma maquiagem bonita, coloca aquela roupa bonita tua, né? E vai para a vida, né? Vai ver o que tem lá fora. Coloque o rosto para além da janela. Sai do sofá. Homem também, né? O homem fica no sofá, tomando cerveja, né? Fica com aquelas camisetas do time, né? Tudo rasgado. Não, para com isso, rapaz. Põe uma camisa aí, né? Coloca a camisa dentro da calça, tudo mais. Se arruma bonito. Vá ver o mundo. Vá sondar novas possibilidades. Isso aqui, tudo aqui que eu estou dizendo, é para pastoral, não ser uma pastoral paralisada, né? A gente trabalha a pastoral como se trabalha velório. Segundo item, e o primeiro item, aliás, tem mais um detalhe aqui, ó. Tradicionalismo não significa, não é a mesma coisa que amor à tradição. Tradicionalismo é uma espécie de falta de compreensão do que é a tradição da igreja. Ah, eu sou tradicionalista. Às vezes quem fala assim, gente, é quem fala que quer negar o Concílio Vaticano II. Mas não, não negue, o concílio é a tradição também. Todos temos que amar a tradição da igreja profundamente. Então, o tradicionalista ele é só uma pessoa que precisa entender melhor o que é a tradição. Segundo passo para a missão, como fazer a missão? Evangelho Gaudium, no número 31, diz: ouvir a todos. É preciso ouvir as pessoas. Não é? Faz parte de um processo participativo que promove uma comunhão dinâmica, aberta e missionária. E sinodal. O que é sinodal? Em conjunto, não é? Os bispos não fazem o seu sínodo. Claro que nós estamos em conjunto, em comunhão com eles, mas em comunhão com toda a igreja, dentro da coletividade. Não é? Estamos chegando no fim já, tá? Aguenta aí. É, essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem que nos leva a pensar, porque você está vendo pessoas de idades diferentes conversando, e quase sempre a gente fica sem um pouco de saber o que a gente vai falar com pessoas de outra idade, com pessoas de outra formação, de outro bairro, de outra cidade, pessoas diferentes. A gente tem que saber se aproximar e dialogar, porque é só assim que a gente vai ter um diálogo participativo. Terceiro ponto, espero que vocês estejam anotando, saída de si próprio. Para o irmão. Está na Evangelho Gaudium 179. A igreja em saída é uma igreja despojada e com as portas abertas. No outro está o prolongamento de prolongamento permanente da encarnação para cada um de nós. Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que o outro sempre será um outro Cristo. O outro é também um outro Cristo. Lembra da imagem daquele senhor se curvando, aquele Cristo sofredor na figura daquela mocinha, daquela menina? Pois é nesse sentido. A, o outro é um outro Cristo, tá? Então a gente tem que sair de nós mesmos com essa visão, que a gente está indo em direção ao outro. Continuando ainda, diz assim: a resposta à doação absolutamente gratuita de Deus é sair de si. A vida se alcança e se amadurece à medida em que é entregue para dar vida aos outros, isto é, definitivamente a missão. É a sua dimensão pentecostal. O que é pentecostal? É a missão do Espírito, é a missão que a gente faz movidos pelo Espírito Santo. Você está vendo nessa imagem
duas pessoas compartilhando um coração. Ou, posso dizer melhor, uma pessoa dando o seu coração a outra e se entregando. Eu sei, eu entendo muito bem. Essa questão da gente se aproximar das pessoas na nossa sociedade tem uma série de marcas, mas olha, tenha coragem, ouse. Eu sei que há pessoas ansiosas, esperando, querendo, e a gente pode fazer isso. A gente pode fazer isso, fazer a diferença à nossa volta. A gente tenta fazer no nosso encontro catequético, primeiramente. Quarto e último ponto é fazer como essa jovem, ir ao encontro. Tá na Evangelii Gaudium, número 24. Ir ao encontro sendo atraído por Deus. O Papa Francisco é contrário ao assédio espiritual. A igreja não cresce por proselitismo, mas por atração. Não somos caçadores de borboleta. Você sabe o que fazem os caçadores de borboleta? Eu coloquei essa imagem porque não sei se você sabe. Na verdade, eles são predadores, né? Eles são pessoas que gostam das borboletas, mas eles as prendem com uma rede que machuca e quebra suas asas e elas não podem voar. Depois eles prendem com um alfinete, matam a borboleta mesmo. Prendem essa borboleta numa tábua, numa prancha e fica na coleção, né? Colocam um produto para que ela não desmanche, porque ela é muito frágil. A gente não é esse tipo de gente. E por isso agora eu acho que vocês entendem, porque eu coloquei algumas imagens de alguns líderes cristãos no início. Nós não somos esses caçadores de borboleta, porque nós não queremos cortar e quebrar as asas de ninguém. Pelo contrário, o evangelho é maravilhoso, ele nos ajuda a sermos pessoas ainda mais incríveis, ainda melhores, não é? Veja essa borboleta, que feliz que ela tá, olha o rostinho dela, não é? Eu posso quase sentir a alegria dela de estar aí nessa esfera, não é? Somos, ao invés de caçadores de borboleta, zeladores de um jardim que atrai as borboletas. Preste atenção nisso. Não fomos enviados para correr atrás de almas perdidas, mas para salvar e atrair vidas pela beleza convidativa da nossa fé vivida no mundo. Nosso ir ao encontro abre a porta para aquele que nós encontramos. Todas as pessoas que você encontra, elas são frágeis como borboletas. Elas às vezes não sabem. Elas são como crianças, não é? As próprias crianças têm essa pureza. Mas você é chamado a ter uma maturidade maior e ter um amor que tem que transbordar do teu coração. Você tem que fazer esse amor se manifestar nas tuas atitudes, na tua forma de sentir. Quando você olha para outra pessoa, você tem que ter o mesmo olhar de Cristo para o mundo. Última parte. Encontrar o ser humano no amor. Veja, ainda a gente está falando da saída de si próprio, né? Quando vivemos a mística do encontro, esse três aí vocês ignoram, tá? Quando vivemos a mística do encontro e a graça de nos aproximar dos outros com a intenção de procurar o seu bem, ampliamos o nosso interior para receber os mais belos dons do Senhor, como essas meninas nessa manhã de sol. Elas saíram de suas casas para encontrar algo mais interessante, algo bonito, algo que faz os olhos delas brilharem. Elas estão indo para a catequese. Elas são meninas de um país que você talvez não conheça, chama-se Reino do Butão. Fica lá no Himalaia. É um país tão pequenininho, né? Tem alguns milhares de pessoas. E elas estão indo na catequese felizes. Acho que os católicos lá devem ser cerca de 300, 400 católicos, né? E essa família, veja bem, essa família nos passa uma mensagem também, não é? Olha só, a alegria de estar juntos, né? Veja nos olhos dessas moças como elas estão bem felizes. Cada vez que nos encontramos com um ser humano no amor, ficamos capazes de descobrir algo novo sobre Deus. Ficamos capazes de descobrir algo novo sobre Deus. Grava isso. Só pode ser missionária, missionário, quem se sente bem procurando o bem do próximo. Porque a felicidade está mais em dar do que em receber. Esse bem do próximo começa você procurando o teu próprio bem. E depois você querendo fazer a diferença na vida das pessoas. Alguns de vocês aqui eu conheço há mais tempo, já somos amigos, somos muitos amigos aqui, aliás. Quem me acompanha mais de perto sabe que eu tenho um compromisso com quem é meu amigo pessoal. Eu tento ser uma presença positiva efetiva. Eu tento pensar sempre assim: um dia eu vou passar pela tua vida e não vou estar mais. Isso na minha vida acontece sempre, não é? Porque eu, a cada tempo, estou em um lugar. Mas eu sempre fico pensando, e quando eu sair da vida dessa pessoa, o que será de bom que eu vou ter deixado, né? É assim que é também uma prática de evangelizar com a vida, porque a missão é um ato de amor. A missão não é uma boa intenção, ela não é um pensamento, ela é um ato de amor, e ela começa sendo já a sua segunda pele, ela começa sendo já a tua forma de se dirigir ao mundo, certo? Assim diz aquele que se... Presta atenção nisso, veja bem. Assim diz aquele que segura 7 estrelas em sua mão direita.
Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. Você sabe quem está dizendo isso, né? Quem está dizendo isso é Cristo, no Apocalipse. Isso que eu estou dizendo agora é a nossa parte final. Para que a missão seja concreta, ela tem que ser uma chama que tem dentro do teu coração. E por missão eu quero que você entenda tanto quando nós enviamos nossas freiras, enviamos nossos missionários leigos, e até mesmo quando a gente pega o caminho de casa para ir ao encontro de catequese, ou quando a gente está reunido num momento como esse, isso também é missão. A missão é um estado. A missão não é uma coisa para daqui a pouco, ela é uma forma de ser, de pensar. A missão tem que ser uma forma de pensar permanente. O que eu posso fazer para melhorar o nosso querido, a vida do nosso querido povo, do povo católico de Deus e também dos outros povos? O que eu posso fazer de bom para melhorar? Quem diz isso é o Alfa e o Ômega, o Cristo. Ele diz isso porque esquecemos o primeiro amor. Há uma relação entre Gênesis e Apocalipse. Eu peguei uma citação de Apocalipse e falei do jardim antes, por isso que eu quero explicar. Os dois jardins, a perda e o resgate, não é? Tem até a relação da serpente e do dragão. A gente é acostumado a esquecer o amor. No primeiro jardim tinha um amor gratuito, mas que esse amor foi arranhado. O segundo jardim, o amor continua gratuito, mas para a gente entrar lá, aquelas ranhuras que fizemos na nossa alma vão ter que ser polidas, para a gente conseguir novamente equilibrar a nossa existência para entrar lá. Agora, isso aqui que é importante. A gente tem uma visão engraçada sobre por que estamos no mundo. Nós fugimos do jardim, essa é a verdade. Fugimos do jardim onde nascemos e pensamos que fomos expulsos. Na verdade, é só uma questão de perspectiva, de ponto de vista. Nós causamos o desequilíbrio, mas ainda sentimos saudades de Deus. A narrativa de Gênesis e a narrativa de Apocalipse são muito interessantes. Elas nos confirmam tudo o que eu disse sobre de onde viemos e para onde vamos. A narrativa mítica ou alegórica do Jardim do Éden é uma narrativa importante e interessante para a gente entender essa profundidade e saber que a gente está dentro de um plano muito maior, de um plano que principalmente foi querido, foi um plano do que veio do coração de Deus. Olha só, para finalizar essa mensagem que São João da Cruz traz nesse dia, já que a gente está falando de missão, de vir, que nós viemos de uma realidade, vamos voltar para ela, e a gente está falando que tudo isso foi feito pelo amor. São João diz muito bem isso, São João da Cruz, esse jovem simpático aí. No entardecer de nossa vida, seremos julgados pelo amor, porque o amor é a grande força que permanece. Gratidão a você que semeia com alegria a palavra de Deus nesse tempo. Continue firme. O mundo precisa muito de você. O mundo depende de você, não é? E com isso, eu passo agora a interagir novamente para que a gente possa dialogar sobre essas reflexões que a gente acabou de fazer, certo? Isso, olha que bom. Vamos lá. Fala comigo, dialoga comigo. Deixa eu ver se eu consigo ver os comentários de vocês aqui, né? Já teve gente que me deu carinha brava, não tem problema. Deus te ama do mesmo jeito, tá bom? Vamos lá. Vocês têm alguma pergunta, alguma reflexão para a gente fazer aqui, não é? Pronto. Que bom. Olha só, até a Maria Eugênia conosco aqui, né, Maria Eugênia? Ótimo, seja bem-vinda. Que bom. Ok. Vamos ver se vocês têm alguma questão que vocês querem apresentar, tá? Isso. Perfeito. Marcaram bastante gente, né? Isso é bom. Ótimo. Tá bem. Vamos lá. Ok, ok, ok. Vocês querem apresentar alguma coisa? Querem falar? Posso, se for para a gente resumir tudo isso, né, que a gente viu aqui hoje, a gente pode dizer, a missão é uma condição natural da nossa forma de ser católicos, e tem que ser algo feito com amor. Ela tem que brotar do nosso coração para atingir as pessoas, né? Missão não é um projeto empresarial, né? Missão é missão é algo que tem que brotar do nosso íntimo. Deixa eu ver se a gente se fez entender aqui, tá? Ok, ok. Perfeito. Não se preocupem, porque essa formação vai ficar gravada, tá? Ela vai ficar gravada. Quero cumprimentar o Rodrigo também, e Denis, Ana Lúcia Sestaroli, né? Pronto, que bom. Já tinha cumprimentado a Ingrid, né? E a Josiane. Muito bem. Tá bem. Ok, ok. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Aham, tá bom.
Tá bom, talvez vocês hoje não tenham uma questão, mas também não precisa, não é sempre que a gente tem que ter dúvida, né? Essa reflexão, gente, com o Evangelho Gaudium, é só para a gente citar, para a gente refletir sobre a questão de por que a gente pensa em fazer missão. A gente fala tanto, a gente é catequista, falamos tanto de missão, mas a, a missão a missão tem que ser uma segunda, como eu disse, uma segunda pele nossa. Ela não é para ser uma questão de, eh, é um projeto que eu vou fazer, não, a missão é estado de vida. A gente tem que se considerar em missão sempre, né? E missão também não significa só você ir lá para o outro lugar para encontrar as pessoas, não. Missão, às vezes, é você primeiro se encontrar também, né? Ótimo. Olha só, né? André diz assim: bela explicação. Temos que nos levantar do sofá e lutar para amar o outro como a si mesmo, claro. Meire diz assim: minha maior decepção com os cristãos católicos é o mau exemplo que estão dando na pandemia. Meire, corretíssima. Sabe o que significa, Meire? E acho que talvez aqui serve para todos nós, né? Isso, né? Significa que há uma imaturidade muitas vezes, né? A gente não gosta de ser contrariado, principalmente quando a gente está errado. E isso que você disse aí, Meire, essa decepção que você tem, esse mau exemplo, tem muito a ver com isso também. Tem gente dando mau exemplo só para não ser contrariado, porque tá errado, tá vendo que tá errado e não aceita não, né? Obrigado por você falar isso, né? Ótimo, muito obrigado. Ana Paula pergunta como fazer missão, ser missionário na pandemia. Ana Paula, da mesma forma que a gente é missionário sempre no nosso dia, se esforçando por ser uma pessoa cada vez mais eucarística. Agora a gente vai ver nos próximos dias a canonização de Carlo Acutis, que é um menino que viveu o amor na sua vida. Mas a gente tem muitos santos também entre nós, aqui hoje, não é? A gente tem que ter um olhar sempre de amor para as pessoas. Não é fácil não, viu? Sabe por quê? Lidar com pessoa não é fácil, não é moleza não. Lidar com pessoa é bastante complicado, mas você tem que lembrar, tem que ter muita paciência e você fala, não, vamos mais uma vez, é a minha cruz, né? Sueli diz assim: achei tão claro é tudo o que devemos ser, amor. Nossa missão de cristão é nas 24 horas do dia. De fato, isso mesmo, né? Disso mesmo, Sueli. Fábio Reis. Ontem escrevi um texto sobre isso para a nossa revista paroquial. Olhar para si e enxergar essa chama ardendo dentro do coração. Pois é, Fábio. A gente fala muito de missão quando a gente está precisando de uma guinada, né? Vou contar uma coisa para vocês, só por curiosidade, né? Eu tenho um amigo protestante. Esse amigo protestante, de vez em quando, ele vem tirar umas dúvidas com a gente, mas esses dias ele contou uma coisa que me deixou muito perplexo. Ele falou assim, que ele foi visitar uma igreja batista lá em Campinas, a primeira igreja central batista de Campinas, e aí ele lá, os protestantes têm, não sei se vocês sabem, gente, eles têm né, pelo menos nas igrejas batistas, eles colocam um quadro na entrada da igreja com a destinação do dinheiro para as missões, a arrecadação da igreja, igual a gente faz com o dízimo em muitas paróquias. Só que eles têm um quadro exclusivo para as missões. Aí esse meu amigo que não é batista, ele é metodista, ele estava lá vendo, e aí ele viu um número alto lá, ele viu um número assim, 1.658.000, tal, 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 tal. Ele falou, nossa, isso aqui é a arrecadação total da igreja? Ele falou, não, que vergonha, né? Ele falou, o outro colega falou, que vergonha, né? Tô com vergonha desse número, eu acho inadmissível. Aí ele falou, mas por quê? Um número alto, é mais de 1 milhão, mais de 1,5 milhão. Ele falou, sim, mas isso aí é a nossa destinação para as missões. E o ano passado a gente tinha atingido já, agora em setembro, 2 milhões, agora a gente atingiu 1,6 milhão. Aí ele ficou quieto, porque ele falou que na igreja protestante dele, a destinação para as missões são cerca de 50 mil por ano. Agora eu pergunto, e na minha paróquia? E na tua paróquia? Quanto que é? Nós não temos essa cultura, gente. Inclusive passa pelo financeiro, não passa só por achar bonito, né? Não, vamos, parabéns pela missão, não. Passa pela cultura também, né? Aí Denis pergunta, missão e pandemia, como ser missionário? Sendo sempre uma presença afetiva. A gente está tendo uma janela. Eu estou olhando vocês da janela da minha casa. Vocês estão olhando para mim da janela da casa de vocês. Não altera a essência do que a gente pode fazer pela outra pessoa. A gente pode se manter próximo, a gente pode se manter solidário, junto, né? Não altera nada, né? Pronto, que bom. É Reinaldo que está ali com o perfil da Mary. Reinaldo, faça um Facebook para você, meu irmão, né? Sandra Batista diz:
Vemos que alguns padres não falam a mesma língua que a catequese. O que fazer? Sandra, aí nós temos um problema que talvez os protestantes não tenham. Já que eu dei um exemplo de protestante, eu vou dizer uma coisa que nós temos, né, diferente. Nós somos uma igreja colossal, imensa, gigantesca, né? A gente tem muitos dons, muitos carismas, mas muitos serviços. Essa questão de que a gente às vezes não tem um padre que nos ajuda, um padre que não fala a nossa língua, é muito complicada. Só no nosso caso, a gente tem que buscar outros meios, outras alternativas. Se o nosso padre não vai falar a língua da catequese, reza por ele, né? Tenta convencê-lo a se aproximar da catequese, certo? Faça isso que pode ser muito importante. E principalmente você continue fazendo como se tudo dependesse de você, né? Espere como se tudo dependesse de Deus, faça como se tudo dependesse de você. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Ana Paula diz ainda, que maravilha essa formação, né? Pena que cheguei agorinha, e vou assistir ao início, depois sou da turma do estudo do catecismo. Pronto, Ana Paula, já estaremos lá no catecismo, né? Logo mais. Que bom que você está aqui. Depois eu vou fazer um convite para todo mundo do catecismo aparecer, virem aqui para nossos sábados durante esse mês, vão sempre começar com uma reflexão sobre a missão. A pedido do nosso querido e estimado Padre Erickson, nós faremos aqui uma articulação muito importante: missão e doutrina social da Igreja. Tem muita gente que não me entende, porque eu falo algumas coisas, mas é porque isso que eu falo, gente, tem a ver com o conhecimento que nós temos que ter da doutrina social da igreja. A doutrina social é algo muito interessante, é aquilo que falta para a gente organizar muitos aspectos da nossa realidade, né? Então, quando vocês ouvirem talvez alguma coisa diferente, calma, fica tranquilo, né? Eu sei que para muitos pode ser novidade, né? Essa questão de que a ética também é parte da nossa presença no mundo, afinal, a ética é um produto da Igreja Católica, né? De certa forma, a ética foi criada a partir da reflexão dos nossos filósofos, né? Do nosso Código de Direito Canônico. Tudo isso faz parte. Nesse sentido, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui nessa uma hora completa, não é? Tivemos aqui uma hora completa de reflexão. Será que vocês gostaram desse formato? Hoje foi muito expositivo, mas eu prometo que no próximo encontro vai ser mais dialógico, né? Vai ser mais dialogado, né? E eu quero que vocês, então, nesses próximos dias, deem uma olhadinha, quem tiver, quem puder. Ah lá, o nosso querido Rodrigo, né, Rodrigo? Rodrigo é nosso querido amigo, né? Nosso colega catequista e também formador. Olha, o Rodrigo falou isso, eu ia pegar o Duquette para mostrar. Quem tiver o Duquette, gente, nesse mês, dá uma olhadinha, é uma leitura importante, para a gente entender o sentido de missão católica dentro de uma coerência, dentro de uma perspectiva de vida. Estão me entendendo, né? Então, isso aqui é muito bom, vale a pena a gente valorizar, não é? A nossa doutrina social da igreja. Que bom, que beleza, fico feliz. Gostaram, então? Tá bem. Obrigado, então, por isso, viu? Isso, assistam de novo depois. Eu vou disponibilizar esse material para vocês, ou não, se eu não quiser, não disponibilizo. Mentira, eu vou disponibilizar assim, eu vou consertar os erros, né? Aí eu coloco para vocês lá, tá bom? Eu coloco lá para vocês conseguirem acessar o material. Quero muito agradecer a vocês pela presença, por estarmos reunidos aqui nessa tarde. Foi um prazer imenso. Quem me acompanha agora, passa lá para a turma do catecismo, né? Que a gente vai fazer agora nosso encontro de catecismo, tá? E a gente vai, no próximo sábado, estar aqui reunido, sempre às 15 horas, 5 para as 15, 10 para as 15, eu já vou estar aqui por aqui, tá? Que bom. Aí Denis falou que esse nosso formato é esportivo, né? E a Josiane está dizendo que hoje é dia de Outflix, né? Agora bora para o catecismo, bora que vai ser uma aula muito boa no catecismo lá. Espero que vocês gostem, né? Pronto, que maravilha, que bom. Queridas, queridos, dentro do amor de Cristo que nos reuniu, nós estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Foi um prazer estar com vocês aqui, né? A Silvana está aqui. Eu quero mandar, então, um abraço para todo mundo, para o nosso querido Padre Erickson, talvez ele está aí cuidando da paróquia, né? Não sei, muita coisa que ele faz. Para o nosso Bispo Dom Vicente, fez conosco a fala ontem muito boa, né? Que bom. Eu não estava dando palestra, mas eu passei para ver. E também um abraço para todos vocês que estão aqui, para a Silvana, que organizou tudo, né?
Tchau, gente. Foi um prazer. Um beijo para vocês. Nos vemos. Até mais. Tchau, tchau.